É difícil, não é a leitura que é difícil, é a história em si, mas é muito bonita. E mesmo o final, tem um final muito poderoso. Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast, onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje a minha convidada é muito especial, é Odete Fiuza, maratonista paralímpica. Já foste a 7 Jogos Paralímpicos? Sim, já fui a 7 Jogos. Comecei em 96 e os últimos foram agora em 2021, Tóquio 2020. Uau! E pelo meio fiz campeonatos do mundo e campeonatos da Europa, ou seja, desde 93 que faço competições internacionais. Como é que começaste a correr? Quando? Como? Bom, isso tem que contar um bocadinho da minha história. Portanto, então vamos antes de começar por aqui dizer uma coisa, que a Odete é cega. E tu ensinaste-me que não se diz invisual, diz cega. Porquê? Porque nós costumamos dizer invisual porque achamos mais cauteloso, vá. Sim, as palavras transportam em si uma determinada carga e a palavra invisual significa invisível, não é? Uma pessoa que tem uma deficiência visual, seja cega, seja amblíope, ela é visível, não é? Portanto, isso é um conceito que veio antes do 25 de Abril para não magoar, mas não tem qualquer problema. Diz cega, pessoa com deficiência visual ou baixa visão. Ok. Então, e como é que uma pessoa com baixa visão corre maratonas? Como é que começaste? Maratona corre sempre com um guia ao lado. Portanto, eu não consigo correr sozinha. Apesar de ter resíduos visuais, eu não consigo correr sozinha. Portanto, para fazer uma minha prática desportiva diária, porque para se fazer uma maratona tem que se treinar todos os dias e, se possível, até fazer treinos 2 vezes por dia, mas isso eu não tenho tempo, tenho que conciliar com o meu trabalho e também é difícil de conciliar com a disponibilidade da outra pessoa, mas corro sempre acompanhada. Então, como é que eu comecei a correr? Temos que ir um bocadinho ao início da história. Como a Mariana já referiste, eu tenho uma deficiência visual, tenho resíduos visuais, vejo contrastes, tenho noção das cores primárias, dos espaços e, portanto, quando entrei para a primária, portanto, detectou-se este problema. Depois de ter feito duas incursões no Instituto de Cegos, concluíram que eu deveria fazer a minha escolaridade no ensino regular, ou no ensino inclusive, como se diz agora. E estávamos em 1978, numa aldeia nos arredores de Leiria, a 7 km de Leiria, mas concluíram que, com o acompanhamento dos meus pais, da minha família, que era excelente, desde já agradeço mais uma vez todo o apoio, eu deveria estar no ensino inclusive com o apoio de uma equipa, passa pleonasmo de apoio especial, de ensino especial. E assim aconteceu. Eu tive a professora Zelmira Rebolo, que foi uma pessoa determinante na minha vida, como professor de mobilidade. Portanto, eu costumo brincar que antes de alguém falar a educação física no primeiro ciclo, portanto, já eu tinha aulas de educação física, enquanto os meninos estavam na aula, eu tinha aulas de mobilidade, mais propriamente, e de percepção do corpo, mas muito longe de alguma vez imaginar que iria ser atleta paralímpico. Entretanto, quando passei para a preparatória, também nas aulas de educação física, tive sempre a oportunidade de fazer as aulas. Naturalmente não fazia os esportes coletivos, mas havia sempre um menino que estava a trabalhar comigo, ou com bolas, ou a correr. Às vezes deixavam-me contra os postos, mas pronto. Mas eu, como sou nascida na província antes de 1980, não havia problema. Quem levantava-me, se não era problema. É esse espírito. Essa é a verdade. É que a minha primeira medalha foi nas mini-olimpíadas da escola, no salto em comprimento. Não tinha nada a ver com pessoas com deficiência ou com meninos com deficiência. Portanto, eu saltei como qualquer outro aluno. Os professores na altura, como é que faziam? Batiam palmas, vai. E quando chegava à tábua, salta. E eu lá ia fazendo. E depois, quando vi para a universidade... Estás licenciada em Direito? Sim. Portanto, eu vim para a universidade, entrei como uma jovem, 18 anos, mas perdi, fiz
Fiz uma juventude muito regular, muito como qualquer outra miúda, e quando vi para a universidade, vi para o pé da minha irmã, não estava propriamente em Lisboa, vi para Lisboa, mas vivíamos na Amadora, perdi os meus amigos, os recursos de memória e os resíduos visuais já não serviam. Braille eu utilizava em complementar e procurei a ACAP, a Associação de Cegos e Ambliopes, e na altura a minha irmã viu um anúncio, um placar que dizia atletismo para deficientes visuais. E a minha irmã, vai lá experimentar. Mas eu detesto correr, às vezes ia correr com ela na praia, mas eu detesto correr, cegos, eu não tinha relação com cegos desde os meus 6 anos, portanto foi um mundo totalmente novo. A verdade é que eu hoje percebo, havia um grupo de marcha e corrida, ninguém falava, ninguém lhe chamava isto, mas a verdade é que havia no universitário, à quarta e ao sábado, e eu passei a ir, porque era uma forma também de encontrar pessoas, os meus pares, não é? Pessoas partilhar as minhas dificuldades e as minhas experiências, e era magrinha, tinha dançado muito na discoteca. Ainda és bem magrinha, muito agora atlética. Em virtude do desporto, mas na altura era mais da dança, e alguém na altura falou, eu deve-se treinar, pode ser atleta, e eu disse, não, isto não é para mim, não é? Estava fora de questão. O que eu pensava na altura é que nós não pensamos ser presidentes da República, não é? É uma coisa que está fora, quer dizer, se calhar algumas pessoas pensam. Mas, sabe, isto foi em 1991, 92, e os atletas estavam a treinar para os Jogos Paralímpicos de Barcelona. E eu vi-os no fim do treino específico, no chão, extenuados, e pensava, uau, cegos, universidades, atletas, e nunca me identifiquei. E até que fui treinando, ganhei uma medalha logo no primeiro campeonato da Europa, porque de facto tinha condição física, tinha feito natação, portanto tinha todo um historial de irmos para a primária a pé, portanto são contextos de província completamente diferentes, mas ainda assim não me convenci. Eu só me convenci que iria ser atleta quando em 94 faço mínimos para os Jogos Paralímpicos, e aí percebi, ok, isto afinal também pode ser para mim, vamos lá trabalhar para isto, e depois comecei a trabalhar e tive lesões, e depois as coisas foram sucedendo. O meu objetivo era terminar em 2000, Sydney, no outro lado do mundo, mas a verdade é que já passaram 20 anos. E continuas, maravilha. Sim. Maravilha. Sim, continuo. A Odete adora também viajar de carro, e assim tem noção da localização dos lugares, gosta muito de geografia, adora desportos radicais, já fizeste rapel e slide, lá está, gostavas muito de dançar, gostas de receber os amigos em casa, não gostas de cozinhar, mas orientas os amigos. Largas sentenças. Adoras a praia, a tranquilidade da água, gosta de roupa, gosta de tocar nas roupas, gosta de cabeleireiro. É uma mulher vaidosa, ainda bem, está aqui toda arranjadinha. É jurista profissionalmente, tanto licenciada em Direito, técnica superior na Administração Pública, e adora ler. Por isso é que eu te trouxe aqui, até porque temos dúvidas. Eu achei que tu terias, e terás com certeza, não é? Menos oferta, vá. Mas tu trouxeste imensos livros, e imensos livros que eu já conhecia, e é por ignorância minha, que assumo desde já e em toda esta entrevista, que não estava à espera, e que maravilha, tu conheces os cisnes selvagens da Yung Chang, por exemplo. Conta-me lá sobre este livro. Esse livro é um livro marcante, devo dizer que foi a minha irmã que indicou. É um livro marcante porque permite conhecer a história da China do século XX, que é uma história que não nos é muito familiar, nem muito conhecida, porque na escola nós aprendemos muito sobre a Europa, sobre a América, e esse livro permitiu-nos conhecer e penetrar em 3 gerações, 3 mulheres, e ao mesmo tempo, apesar da densidade da história e da intensidade, que é muito forte, eu já li em 2003, mas ao mesmo tempo não é um livro difícil de ler, que eu acho que eu como trabalho, tenho uma profissão que já existe muito estudo e trabalho, gosto de ler coisas mais leves no sentido de fluir, não leitura muito complexa. Não é a leitura em si, mas é a escrita em si, mais fluida. E tu lês em braille?
Sim, porque por 2 motivos. Como eu já referi, até o 12º, como via muito mal, eu fiz quase o 12º mais de memória, portanto a parte escrita ficou um bocadinho para trás, ficou um bocadinho aquém. E a partir do momento em que eu, incluindo então o curso nem se fala, o meu curso, passados 5 anos, eu fiz o curso todo, mas oralmente. E eu, quando acabei o curso, sentia-me confrontada, como é que eu vou escrever agora? Portanto, eu falo muito bem, mas agora eu tenho que escrever. E logo comecei a apanhar livros em braille, fiz um esforço, até porque eu não era uma exímia leitora, eu sei braille desde os 10 anos, mas até aos 20 anos, porque havia pouca oferta, lia muito pouco, portanto, eu demorava, os Cisnes Selvagens, poderia demorar se calhar um ano a ler, portanto, lia muito devagarinho. Nós temos que ter a ideia de que uma página de um livro normal equivale a 4 de uma página de um livro em braille. Pois ocupa mais espaços o alfabeto. Sim. E demora muito tempo, não é? E então, mas eu comecei a fazer um esforço e felizmente coincidiu com o meu fim do curso, coincidiu aparecerem os computadores. Eu devo dizer que o meu pai sempre me obrigou, entre aspas, a escrever nas máquinas da datilografia. Portanto, eu sempre escrevi, mas na altura não havia sistemas de voz, portanto eu estava a escrever na máquina da datilografia, competições para treinar, e tinha que memorizar o que estava escrito. Isso para mim era muito difícil. Portanto, o exercício de ler em braille é para poder aprender como é que se escrevem efetivamente as palavras e depois para poder escrever, para poder transferir isso para o meu próprio trabalho, como eu sou jurista, tenho que escrever, portanto gosto de escrever também. Que bom. E disseste uma coisa que me surpreendeu, que foi, e gostava de saber porque não gostas de audiobooks. Por causa disto que eu acabei mesmo de referir, o audiobook é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, não é? Não é inerente a uma pessoa com deficiência, não é? É contar uma história. Temos que pensar que eu no meu local de trabalho, como é que o meu posto está adaptado? Eu tenho um computador normal, hoje em dia percebe-se muito bem com os telemóveis, o telemóvel é normal, mas depois tem a Siri, tem o sistema de voz. O computador tem um sistema de voz, mas tem uma linha de braille incorporada, portanto, aquilo que aparece no ecrã aparece também na linha de braille. Ora, eu passo o dia inteiro, é o telemóvel, é o computador, tudo a falar. Portanto, para além de poder descansar mentalmente, poder ter sossego, tem outra vantagem toda que eu já referi, de poder de facto apreender o que está escrito, portanto, e as palavras, não é? Eu se pensar, se ninguém me explicar, para perceberem melhor, como é que se escreve Kremlin? Sim. Se eu nunca vi a palavra... posso perguntar não se letras o KRMLIN. Pronto, mas se ninguém me leu a palavra, agora Kremlin, eu já utilizava este exemplo antes desta questão da guerra, isto é colateral. Foi uma questão que me surgiu quando nos estávamos a falar sobre esta situação. Como é que se escreve Kremlin se ninguém nunca me explicou? Entretanto, estava a ler um livro sobre as questões dos campos de concentração e nessa altura pensei, ok, está aqui como é que se escreve. E são coisas como estas, portanto, o transferir para o dia-a-dia, depois para escrever, na minha própria profissão. Okay. No fundo vamos lá ver, se recomenda a leitura para todas as pessoas em geral, portanto para mim em particular, que tenho mais déficit de informação, que não tenho a informação dos placares, aquela informação que nos entra pelos olhos adentro, se me permites a expressão, não é? Se eu não tenho essa informação, eu tenho que me dedicar mais a ir pescá-la. Portanto, eu faço um esforço para ir buscar essa informação. Okay. Para ser mais completa. Sim. Exato, a palavra é esta, para me sentir mais completa. Que bom, e és curiosa e és interessada, isso também é ótimo. Portanto, o Cisnes Selvagem, da Yung Chang, isto no fundo é um romance poderoso que atravessa 3 gerações de mulheres em uma família que viveu o entusiasmo e a repressão e a violência e a degradação do regime chinês, não é? Do maoísmo. Portanto, é um livro, eu lembro-me da minha mãe há 1000 anos, falava-me e é especial, este livro é incrível. Outro que tu me trouxeste, que sabes que eu estou zangada com este autor, mas obviamente não é por culpa dele, mas o John Steinbeck, tu gostaste muito das Vinhas da Ira. Eu estou zangada com ele porque eu li, só quem lê o livro vai perceber porquê, porque eu não quero estragar, mas eu li a Pérola, comecei com a Pérola do John Steinbeck, fiquei zangada com ele, pronto, não digo mais nada, mas conta-me sobre as Vinhas da Ira.
Eu vou dizer, o livro Os Vinhas da Ira, eu também comecei a Pérola no 12º ano, no 11º. Não ficaste zanhada com ele? Sim, mas depois eu já li As Vinhas da Ira 2 vezes, não sei, apanhei o livro e As Vinhas da Ira é um livro muito poderoso também. É tão poderoso que eu recomendei à minha mãe ler. Portanto, a minha mãe, temos que enquadrar, a minha mãe é uma senhora que tem a 4ª classe, mas não teve a possibilidade, tem, assim, faz mil e uma coisa, é super dinâmica, e o meu pai faleceu quase há um ano, e portanto perdeu, a minha mãe estava ligada aos negócios com o meu pai, mas a verdade é que perdeu, não é? Há ali um espaço, e eu recomendei-lhe para começar a ler, e ela leu As Vinhas da Ira e devorou, porque de certa maneira percebia aquela linguagem e estava ligada com ela. E de facto é o poder de uma família e a necessidade de procurar o trabalho e toda a dinâmica à volta da procura do trabalho e da força humana daquela mulher, da mãe, eu acho extraordinário. Isto foi na altura da Grande Depressão. Sim, sim, mas que eu depois voltei a ler em 2007, julgo eu, 2015, porque apanhei em braille, portanto gostei tanto e voltei a ler. Mas é um livro de força e de coragem. Voltei a ler, e quando a propósito agora da vinda da Troika para Portugal, era um livro muito atual, porque fala de facto do que nos aconteceu com a Troika, com a questão dos empréstimos bancários, as entregas da casa, o perder o emprego, ter que se deslocar para outros países à procura do emprego, mas depois é um movimento todo um povo, digamos assim. Sim. Para outro estado, é uma história de coragem. Eu acho que não é acessível a todas as pessoas, mas é difícil, não é a leitura que é difícil, é a história em si, mas é muito bonita. E mesmo o final, eu recomendo, não desvendo, mas tem um final muito poderoso. Pois olha, a Pérola também tem. Mas sim, boa, As Vinhas da Ira. Eu tenho um amigo com quem eu falo muito sobre livros e virá em breve aqui ao Vale a Pena. E As Vinhas da Ira é o favorito dele, do Steinbeck. Ganhou o Pulitzer este livro, As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Outro livro que tu escolheste também como especial é do Somerset Maugham, não sei como é que se diz. Somerset Maugham. A servidão humana. Sim. Conta-me. Isso também já li há muito tempo, são sempre histórias muito poderosas. Pois já reparei. São sempre. Eu devo confessar que recomendei a um amigo meu que gosta muito de ler, e ele dizia: aquilo nunca mais acabava. Eu gosto de livros em que possamos acompanhar a história, em que nos identificamos com a história, e aquela coisa de vamos ver o que é que acontece a seguir, em que o livro acaba por ser uma própria companhia. Nós temos vontade de ir acompanhar a história. E a servidão humana é a história do Filipe. E o Filipe tinha um pé boto, tinha um problema num pé, e faz ali todo um percurso e acompanhamos a história dele. E no fundo aquele menino é um bocadinho desintegrado, mas há um esforço também de toda a família em que ele no fundo tenha uma vida quase tão normal quanto qualquer outra pessoa. E a história é muito poderosa e recomendo mas é muito poderosa e é densa e é complexa. Sim, dizem aqui que o autor nega, mas que é um bocado autobiográfico, porque esse Filipe, este protagonista, era coxo, não é? Lá está, tinha um problema num pé, foi adotado cedo e era órfão, lá está. E o autor perdeu a mãe quando ele tinha 6 anos, ela tinha tuberculose, e ele era mais novo de 4 irmãos, se bem que os irmãos estavam todos em colégios internos, era quase como se fosse filho único. E até se diz que ele tinha 6 anos quando perdeu a mãe, perdeu o pai 2 anos depois, também com tuberculose, o pai com cancro, coitado, ele teve uma vida dura, e ele mantinha uma fotografia da mãe na mesa de cabeceira até aos 91 anos, quando ele morreu. Ele ficou ali assim até o trauma. E ele foi adotado por um tio vigário, portanto havia aqui muita parte religiosa, não é? Mas depois há a descoberta dele, há um romance, agora voltando ao Filipe, ao protagonista desta história, não é? E a descoberta dos estudos, da vida. Sim. Ele vai para Paris a certa altura, e é esse exato, em Paris ele o Filipe descobre a vida,
descobre as mulheres, e de facto é um percurso de solidão, mas é um percurso de força. Devo dizer que isso também estes livros também são um bocadinho conjugados com aquilo que eu apanho em braille, não é? É aquilo, como estava a dizer, eu vou à Biblioteca Nacional requisitar, mas de facto é uma história poderosa e quer As Vinhas da Ira, quer também este livro, tal como o Papillon, que eu não referia aí como um dos mais emblemáticos, não podia. Podias, mas... Sim, não. Mas são livros que, para mim própria, naquela fase em que acabei o curso, eu acabei o curso com 23 anos e se calhar pela primeira vez na vida eu fui confrontada com afinal eu tenho mesmo um problema sério. Eu sou extremamente privilegiada, só aos 23 anos, que afinal tenho um problema sério, agora como é que eu vou para os tribunais, isto agora é um bocadinho mais, aliás, agora está na moda, não é? Fazer um interregno de um ano. Está na moda para quem pode. Ou para quem não pode, não é? Porque não arranjamos logo emprego. Okay. Então isso é como meio fazia sim. Estou a brincar. Estava aqui. Não, mas na altura, inclusive eu fui ao médico, estava extremamente cansada, apanhei quase um esgotamento e o médico disse, mas o que é que se queixa? O curso em 5 anos. Não chumba exames, é atleta de alta competição, acabou de vir de uns jogos, quer dizer, se calhar convinha pensar em descansar. Em vez de tomar o que quer que seja, se parasse um bocadinho não lhe fazia mal. E nesta ocasião eu li estes livros e agarrei-me a livros que me inspirassem, que me encorajassem a dar o passo seguinte. Boa, fantástico. No fundo acaba por tornar as coisas... Traz relatividade às coisas, não é? Sim, traz muita relatividade às coisas e são de facto histórias inspiradoras. Não tem nada de mal, eu também gosto, eu costumo dizer que eu acima de tudo quero ser uma pessoa dita normal. Eu não quero que as pessoas olhem para mim, e faz isto e aquilo, não. Eu tenho virtudes e defeitos como qualquer outra pessoa. Há uma coisa que eu refiro, eu desde os 7 anos, eu quando olho para trás, percebi rapidamente que para ser igual às outras meninas eu tinha que ser melhor aluna que os meninos todos, mas ao mesmo tempo tinha que ser tão brincalhona quanto eles, para não ser excluída. Excluída é aquela menina a caixa de óculos, eu ainda usava óculos, da primeira fila. Eu tinha que ser divertida, mas ao mesmo tempo tinha que ser boa aluna. Isto é um match complicado. E é desgastante, é cansativo. Mas consegui, mais ou menos, não é? Portanto, eu tinha que brincar como os outros meninos, mas ao mesmo tempo tinha que... porque só assim me permitia... Ou seja, isto resulta que a verdade é que sempre percebi que tinha que me dedicar muito às coisas desde o início e focar-me. E se há uma característica que eu posso ter em dizer de mim é que sou muito focada. Sim, isto tudo, eu resumi isto tudo em superação e tu... Fantástico, no fundo estás de parabéns e no fundo quem mais goza disso és tu. Sou eu própria. Eu costumo dizer que não há medalhas nem há taças, apesar de ter ganho algumas medalhas, mas não. Literalmente, exato, tens algumas literalmente, mas não. Literalmente, não tenhamos ilusões, nós não podemos fazer as coisas à espera de reconhecimento. O reconhecimento tem que vir de dentro. Esse é o maior reconhecimento e esse é o que nos impulsa a andar para a frente. Isso não tenhamos dúvidas nem ilusões. E isso foi uma grande aprendizagem. Aliás, essa é a minha máxima no desporto. Eu primeiro dedico-me à tarefa e depois vem o reconhecimento. Bom, espero que os meus filhos ouçam isto. Não, é verdade, é verdade. Até em pequenas coisas, não é? Quando digo aos meus filhos, se tiver uma má nota, eu fico triste com a tua má nota, mas sobretudo tu ficas triste. Sim. Portanto, é o retorno, não é? Nós temos de ter o retorno daquilo. Queres ter uma boa nota, vais ter que estudar. Exatamente isso. Isto, no fundo, aplicado a todas as variantes e todas as... Fantástico. Transversalmente. Sim, exatamente. Que boa mensagem, vá. A servidão humana, então, do Somerset Maugham, que nega ser autobiográfico, mas é um bocadinho. E outro livro que tu trouxeste, A Filha da Fortuna, da Isabel Allende.
E agora ela está numa fase de celebração de 80 anos de vida, 40 de percurso literário, lançou agora o Violeta, o último livro de Isabel Allende, que já a crítica já é ótima, e tu gostaste imenso deste, A Filha da Fortuna. Sim, eu já li quase a obra toda dela, por acaso tenho tido a sorte de apanhar muitos livros em braille, desde os últimos, esse ainda não li, mas li o Amante Japonês, não é? Assim, não é? Sim, acho que sim. O Caderno de Maia, são os últimos dela, e li o Filha da Fortuna, o Plano Infinito, portanto li, mas isso é marcante porque, mais uma vez, é uma história de coragem e tem um bom romance pelo meio, mas é uma história de coragem e de resiliência, como se diz agora. Gostei muito e também tem, portanto, para além de permitir perceber a história, não é? Quando aparece o ouro na zona da Califórnia, isso é na zona de São José, toda essa zona da Califórnia, mas é também o permitir-me, estes livros que nós estamos a referir, que os três temos vindo a falar, permitem-nos ter uma visão da história, não é? Aqui também, portanto, não só a história da personagem principal, mas depois também perceber a história. E é também um livro, os livros de Isabel Allende têm esta vantagem, não são densos na leitura, na escrita, não são densos na escrita. Portanto, são livros que se leem muito bem, mas que nos transportam, quer para a história inspiradora, quer também para o conhecimento da história. Depois aprendes, não é? Que isto Elisa Summers é uma jovem chilena, também filha adotiva por acaso, e que portanto, isto passa-se no Chile, mas depois não se passa no Chile, vamos para a Califórnia, onde ela segue, vai atrás do amante, que fica a loucura do ouro. Sim. Daí a história que tu dizes que aprendemos, então, esta época da caça ao ouro, não é? Da loucura. Sim. Filha da Fortuna, da Isabel Allende. Ela foge da família adotiva, não é? E vai no porão do barco atrás do amor da vida dela. Exatamente, só a viagem é um horror. Exatamente, só a viagem é um horror. Tu estás a falar de livros que eu já li, portanto, que me marcaram profundamente, mas é engraçado que todos estes livros que nós estamos a falar são livros que eu li há 20 anos, sei lá, portanto, são livros que me marcaram, de facto, mesmo, não é? E que me deixaram, e que eu recomendo. Isto li-se muito bem e é uma linda história de amor. Este tem uma linda história de amor associada. Isso a gente gosta sempre. Sim. Adoçam, não é? Exatamente, a parte mais dura também. Sim. Mas diz-me uma coisa, eu também tenho um bocado isso, que é livros que eu já li há muito tempo, que ainda hoje os refiro como os meus favoritos. E tu não tens, ou seja, imagina, eu há pouco tempo dei para mim a pensar, espera aí, os livros que eu recomendo como os meus favoritos já os li há bastante tempo, quer dizer que me falta recentemente livros que me tenham uau. E por acaso agora tenho um que li recentemente, eu digo recentemente, mas eu gosto imenso da Educação de Eleanor e foi há 2 ou 3 anos que eu li, mas por acaso assim mais recente, li A Terra Americana, que já se falou neste podcast, que te recomendo, não sei se há em braille, lá está, tenho que... procurar. Sim, vou também ajudar-te com isso. A Terra Americana, acho que vais gostar imenso, é uma mãe que tem de fugir, uma mãe que tem uma vida normal, como nós, e tem um filho e de repente narcotraficantes dão cabo da família, isto não estragando a história, isto é a premissa, e é a fuga dela do México para os Estados Unidos. E é duro, mas eu brincava a dizer, negligenciei os meus filhos, não fazia mais nada se não ler. Exato. Isso acontece, sim. E era isso, e tinha saudades daquela sensação de, imagina, tinha um programa com amigos e pensava, espero que não demore muito, que eu quero voltar para o meu livro. Essa é a espetacularidade dos livros, mesmo esta Filha da Fortuna, é a espetacularidade. E um pouco aquilo que eu recomendei, que eu falava das Vinhas da Ira, e que eu sentia para a minha própria mãe, ela acompanhava a família, identificava-se com a família e era uma companhia. Eu acho isso, o livro que tem este poder, eu acho absolutamente extraordinário. Sim. É incrível, que bom, e não é sempre que conseguimos. Não é essa que é a questão, não é fácil encontrar. Eu poderia confessar aqui, se calhar politicamente incorreto, estou a tentar ler, mas vou acabar, está quase. Conta lá. 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques. Uau! Eu tenho dificuldade no realismo mágico, eu tenho dificuldade em acompanhar aquelas personagens todas, porque ele é muito mágico, um bocadinho fantasioso, e eu perco-me, não é uma coisa que me motive,
para além da leitura em si, aquilo que eu falava há pouco, a própria escrita em si não me descansa mentalmente, é uma escrita hermética. Dá mais trabalho, não é? Dá mais trabalho mentalmente, o cérebro primeiro que decifra o que está escrito, não é? As próprias palavras, digamos assim. É um livro poderoso, é um livro importante, mas não é... Temos que estar focados naquilo. É quase como estudar para a escola, como é. E às vezes é perigoso quando tu... Porque é cíclico, acaba a ser um bocadinho consequente, ou seja... Às vezes tu não estás presa e então lês com menos pressa, não é? Já não lês todos os dias, calhar, seguidos, e aí perdes o ritmo e então torna-se mais difícil. E depois é cíclico. Exatamente. Eu tinha isso exatamente com esse livro, que era todas as personagens começavam com A. Eu lembro-me disso. E às tantas, como eu não lia de enfiada, e foi há muitos anos que eu li, às tantas eu, este é qual? Já não sabia quem era quem. É um pouco isso, é exatamente isso. E depois aquelas personagens, para além dos livros que acabam e não têm aquele final feliz, mas eu li todas as personagens têm finais infelizes ou finais estranhos. Pronto. Olha, então aqui só mais um livro que tu trouxeste também. E mais uma vez, este também é duro, porque estamos a falar de duas filhas adolescentes, de um pai iemenita e a mãe é britânica, não é? O pai vende-lhes as férias no Iémen e de repente são casadas obrigatoriamente, são adolescentes que são casadas à força. O livro é o Vendidas, da Zana Musan. Conta lá, este livro é duro. Não, eu já estou arrepiada. Esse livro eu poderia dizer que para mim, e provavelmente para a minha geração, é um dos livros que mais me marcou e que eu acho mais difícil e que eu recomendo toda a gente a ler, todas as pessoas a lerem. Porque é que me marcou muito? Porque eu olho para aquelas pessoas, perdoem-me se não levem a mal, quando nós dizemos costumes, não desculpabilizo com costumes, mas tudo o que se passa no Oriente ou naquelas paragens longínquas, digamos assim, parece que não nos toca tanto. Toca-nos, devia tocar e preocupa-nos. Mas este livro em particular, estamos a falar de duas adolescentes, anos 90, tal como eu, que gostavam de ir à discoteca e... Eu vou fazer um desabafo. Força. E que de certa maneira ouviam aquilo que a gente ouvia em nossa casa, num contexto de província. Pai, quero ir à discoteca. Vocês deviam era viver no meu tempo. E aquelas palavras soavam-me na minha cabeça. Os pais diziam às miúdas: se vocês vivessem no meu tempo, no meu país, e é verdade. No meu caso concreto nada aconteceu, não é? Graças a Deus. Não era possível acontecer porque as nossas referências não tinham nada a ver, felizmente. Mas eu fiz esta comparação, não é? O que os pais tentam educar, não é? Pronto, educação mais conservadora. Mas neste caso concreto, o pai, que era iemenita, era do Iémen, casado com uma britânica, disse às miúdas que gostavam de ir à discoteca, viviam em Birmingham, gostavam de ir à discoteca, usar mini-saia, e que lhes ralhavam muito no meu tempo e tal, e convidou-os para ir de férias para o Iémen, e a partir daí ele vendeu as filhas aos pais de adolescentes como elas, para esses adolescentes terem passaportes britânicos. E as miúdas chegaram ao Iémen, foram para as aldeias dos avós e não tinham água canalizada, eram carreiros que a pé tinham que demorar para 5 horas a chegar lá. Elas chegaram lá e estavam toda a gente a comer no chão, sentados no chão de uma panela gigante com as mãos, assim, uma coisa, estamos a falar nos anos 90, eu imaginava-me tirada da minha vida e transportada para aquele cenário. Elas ficaram impedidas de falar com a mãe e com os irmãos, tinham mais 2 irmãos, foram violadas pelos supostos maridos, não conseguiram chegar à fala com os familiares, portanto foi tudo cortado. Entretanto, uma delas, que depois escreve o livro, era mais espovitada e tentou sempre chegar à fala com o Ocidente, digamos assim. Tinha um médico ocidental que ia visitar a aldeia e ela punha papelinhos a dizer que queria sair de lá. Então, os governos foram contatados, o governo não se metia nessa situação e depois
depois houve a possibilidade, para saírem do Iémen tinham que deixar os filhos. A irmã, uma mais velha, era mais velha, já tinha 5 filhos, já estava completamente aculturada, ficou. Pois essa resignou-se, não foi? Essa foi exatamente. A outra é que lutou. Sim, lutou sempre, mas acabou por ter que deixar o filho. Como é que elas saíram do Iémen? Através de uma organização francesa. Estás a contar tudo. Sim. Perdão. Entusiasmei-me. Não, é brutal, é sério, é brutal. Mas eu na verdade, o que a Odete está a contar, obviamente, estás a contar tudo, mas continuamos com vontade de ler, porque no fundo estás a resumir. É brutal, é sério, é brutal. E ela depois tem a ajuda da mãe para esta fuga e a era isso que era. Quando ela chega ao carreiro com o filho, não, é assim, é brutal. Eu acho que é uma lição de vida muito intensa e deve-nos fazer refletir a todos. Deve-nos fazer refletir. E pensar que isto afinal não é só lá longe e nem lá longe devia acontecer. Pois é, e ainda acontece, e a recente história é dos anos 90, não é? Pois é contemporâneo, exatamente, da nossa geração. Sim. Vendidas, da Zana Munson, isto então é outra recomendação da Odete. Lembrei-me do Eu Sou Malala, que é outra também que conseguiu depois escrever a sua história. Esta conversa, o Eu Sou Malala, está na conversa número 7 com a Inês Folk, que recomendo que ouçam. Agora, chega a altura, depois destas tuas maravilhosas recomendações, O Cisne Selvagem, de Jung Chang, As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, Servidão Humana, do Somerset Maugham, A Filha da Fortuna, da Isabel Allende, e Vendidas, da Zana Munson. Agora, chega a altura em que eu, tendo em conta o teu gosto literário, ofereço um livro, mas eu tive aqui dificuldade em encontrar coisas em braille. Portanto, presumo que tu também tenhas essa dificuldade. Há pouco falaste na biblioteca, não é? Sim. Mas eu ainda estou aqui committed, ainda estou aqui comprometida a conseguir. E há aqui uns livros que eu fiquei com vontade de recomendar. A Terra Americana, que falei há pouco. Já registrei. A Tatuadora de Jaipur, que é um livro que eu ofereci à Catarina Furtado, também recomendo essa conversa que ouçam. Também é uma miúda que foge de um marido com quem foi obrigada a casar. Enfim, depois está tudo na conversa com a Catarina Furtado. Então a minha esperança era que tu também, mas já percebi que não, era se tu tinha essa dúvida que queria esclarecer hoje, se tu terias, imagina, um livro com alfabeto normal, não é? Que depois então terias, lá está, a Siri que lê, ou tu tens isso no teu trabalho, mas tu não gostas não só de audiobooks, como essa possibilidade de... Se for um livro muito tchan, por exemplo, esteve na moda o Dan Brown, não é? Sim. Acabei por ler um deles, o primeiro de todos. Código da Vinci. Sim, o Código da Vinci, obrigada. Também demorei a chegar lá, sim. Mas foi porque aquela era impactante, estava na moda, que fui naquela onda. Se puder não fazer, não quer dizer que não faça, não é? Até porque depois adormeço, não é? Se eu levar o computador, imagina, eu ponho o computador ou o telemóvel, que também é possível, mas entretanto adormeço porque já estou cansada, não é? Não quer dizer que não o faça, não é? Se quiser muito o livro, mas vou à espera, é como estava a referir. As Vinhas da Ira li-o e depois em 97, depois 10 anos depois, acabei por ler em braille. Mas é isso que eu te ia perguntar, porque tu há pouco tu disseste exatamente isso, que apanhei-o em braille e voltei a ler. Então como é que o leste da primeira vez? Ainda em cassetes. E à Biblioteca Nacional, portanto, já não havia schmetes, não é? Era mesmo audiolivro. Gravavam na Biblioteca Nacional e eu ia recitar as cassetes. Ok, pronto, era um audiolivro. Era um audiolivro, exatamente, com outro software, sim. Vá contra de antigamente. Sim, exatamente, antigamente. Olha, então está bem, então eu vou depois pôr no descritivo desta nossa conversa. Houve livros que eu pensei em recomendar, acho que serão o teu género. Há uma editora que não me arranjou nada em braille, estou a tentar assim com várias, e também vou ver com a FNAC, mas pensei em recomendar-te O Amante, da Marguerite Duras, que eu gostei imenso, é biografia, é uma parte da vida da autora, que o nome diz tudo, ela teve um amante. Também pensei para ti a Annie Ernaux, o livro Os Anos. Eu tenho isso na conversa com a Ana Galvão. A Ana Galvão é que vende este livro muito bem. Aliás, O Amante foi também a Isabel Saldanha que falou nele no episódio 10. Portanto, há aqui assim livros que serão, eu acho, o teu género, e está agora do meu lado, arranjar-te então em braille, evitar então o audiobook. Mas eu gosto desse desafio e em breve dou-te notícias e depois deixarei aqui também no descritivo da nossa conversa para publicar o que é que eu te consegui oferecer. Obrigadíssima, gostei muito. Olha, muito obrigada pela oportunidade e pela partilha, e é sempre um gosto
estar aqui e muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Beijinhos para a semana a mais.